Então, boa noite a todos. Nós temos aqui o privilégio, a honra de ter dois irmãos muito queridos, pastor Jonathan, pastores Jonathan e a irmã Elaine, pastor Elaine, que tem um envolvimento com a igreja brasileira e com Israel já há muitos anos. Então, a gente tem tido, nesse trabalho nosso, via TJC2, né, que é a sigla em inglês que mostra um projeto em oração para que, quem sabe, surja novamente um segundo concílio, onde haja uma reconciliação entre a igreja e Israel, né? E os judeus, na contramão, né? No inverso do que aconteceu em Atos 15, porque ali os irmãos judeus foram condescendentes e bondosos em entender de Deus, que o evangelho deveria chegar para nós de uma forma mais livre. A gente não precisaria seguir aqueles preceitos e ritos da Torá, da lei. E o que aconteceu foi que a igreja, ao longo da história, cresceu bastante e houve uma separação. E o pior, que houve aquela nefasta, o surgimento e o crescimento daquela nefasta teologia da substituição, que é conhecida assim, né? Que é aquele supersessionismo, onde muita gente ainda crê, teólogos, inclusive, irmãos, ao longo da história, creem que a igreja substituiu Israel porque Deus rejeitou o seu povo, o que é frontalmente contrário ao que a gente lê nas Escrituras, especialmente Romanos 11, né? E a gente trabalha com base também em Efésios 2. Eu estou falando dessas coisas mais também para situar os irmãos que vão falar conosco, com Efésios 2 e Efésios 3, que mostram o mistério, né, que foi quando Cristo, na cruz, ele reuniu judeus e não judeus num só corpo, fazendo de ambos um só, né, o novo homem, cujo protótipo perfeito é Jesus, graças a Deus. Então, nós temos hoje isto e, ao mesmo tempo, nós temos dentro do nosso coração cada vez mais uma crescente gratidão e também um peso de intercessão pelos judeus, para que venham a conhecer Jesus como Messias e também para que haja essa reconciliação entre nós, porque nós somos devedores a eles, ao longo da história também, não precisamos falar muito, mas somos devedores a eles. A cristandade deve muito aos judeus e eles também tenham compaixão de nós e nos perdoem por tudo isso que fizemos e haja uma reconciliação que seja do Espírito, porque Cristo derrubou essa parede de separação, né? E nós temos também, nesse trabalho que a gente faz, nesse encargo, nós temos sentido bastante desejo de ver e ouvir, honrar e valorizar e aprender com irmãos que estão também trabalhando em favor de Israel, em favor de que vejam o Messias, em favor dessa unidade com a igreja, em favor do novo homem, enfim, há uma diversidade preciosa na visão, mas com um único objetivo de unidade. E nós temos aqui no Brasil já um trabalho longevo, por assim dizer, iniciado pelo pastor Jonathan, hoje com bastante, já há algum tempo, inclusive, bastante participação da irmã Elaine e muitos outros, com esse propósito que é o que nós queremos saber um pouco mais, ouvi-los, ouvir o que está no coração deles a respeito disso, mas a gente sabe, desde o milênio passado, que os irmãos começaram, já oravam, né, bastante, oram até hoje, um trabalho de unidade e de oração por Israel e pela igreja. Então, esses irmãos têm um histórico de oração, o ministério desses irmãos é fundado em oração. Então, já quando nem se falava em oração 24/7, ali no Vale da Bênção, né, já foi instalado, implantado
um centro de oração com esse objetivo, de oração ininterrupta. E essa característica de vanguarda é muito real no ministério desses irmãos. Tanto no Brasil, eles têm um trabalho muito precioso relacionado a missões e também a envolvimento social, servir as comunidades, servir as pessoas. Então, eu gostaria de apresentar os pastores Jonathan Ferreira dos Santos, a irmã Elane Costa, pastora também, que tem um ministério de intercessão muito precioso, muitos contatos no Brasil, e eles têm já também há muitos anos, são envolvidos, iniciaram um trabalho chamado Sim Israel, mas a gente está só dando um panorama aqui, o que a gente gostaria é de ouvi-los a respeito do que está no coração deles relacionado, no que está relacionado a Israel e a igreja, ao que Deus está fazendo, para a gente interceder, para a gente saber como interceder, enfim, conhecer um pouco mais também do ministério, do trabalho e do encargo desses irmãos. Então, eu gostaria de começar com a irmã Elaine, e depois, irmã Elaine, você também, imagino que você já tenha conversado com o pastor Rogério Natan, como vão fazer mais ou menos, mas se não souber, se não conversaram também, não vai ter problema nenhum, porque a gente vai conversar um pouco aqui, mas a gente vai ouvir a vocês. Nós gostaríamos muito de ouvir a vocês. Nós temos este tempo dedicado a ouvi-los e também para a gente depois entender melhor como orar para abençoar de alguma forma, de a forma de contribuir com o serviço de vocês relacionados a Israel e à igreja. Boa noite, Elaine. E boa noite, pastor Jonathan. Boa noite, é um prazer estar aqui e, primeiramente, eu quero agradecer ao TJ por esta oportunidade aberta para o Sim Israel, de estarmos aqui junto com vocês neste trabalho. Então, primeiramente, estou muito obrigada por esta oportunidade, somos gratos por poder estar aqui com os amigos, tem amigos que estão aqui conectados juntamente conosco, e para falar deste assunto tão nobre que é Israel. Bom, eu estou trabalhando com o Sim Israel desde 97, desde 96, 97, quando eu comecei, eu estava estudando aqui no Vale da Bênção e sempre participava das chamadas de oração por Israel, liderada por pastor Décio, dona Tirley e outros irmãos. Então, quando convocavam, eu participava deste momento de oração com eles, continuei com esse trabalho, com essas participações, até o dia, então, que eu fui convidada a estar trabalhando mais próximo, secretariando este evento. E desde então, eu continuo. E sempre, como aprendi com eles, o nosso foco é ensinar e promover amor por Israel. Ensinar a igreja a como se relacionar com Israel em obediência à palavra e também em busca de oração. O Vale da Bênção, é claro, desde 82 e antes até de 82, quando começou aqui, pastor Jonathan já havia tido um relacionamento com o missionário Tony, que foi o propulsor deste evento. Nós o convidamos para estar aqui, mas justamente neste horário ele tem um compromisso, ele mora em Orlando, e ele falou que ele teria o maior prazer de estar aqui conosco para compartilhar também o que ardeu no coração dele com relação a Israel. Mas durante aqui, enquanto estivermos conversando, é claro que nós vamos citar mais. Então, o meu trabalho com o Sim Israel tem sido estar trabalhando com a igreja. Nós trabalhamos com a igreja, nós procuramos levar cânticos nesse trabalho que fazemos do Sim Israel, que é o simpósio de intercessão por Israel. Nós promovemos este encontro de igrejas de várias denominações, irmãos de vários lugares, que se reúnem para ouvir sobre
a vontade de Deus, sobre o propósito de Deus, a palavra de Deus, o que é que a palavra de Deus diz sobre Israel e quais são os planos de Deus para Israel. E 2 ou 3 dias, até 4 dias, passando filmes, trazendo cânticos em hebraico, danças, comida típica, trazendo seminários que promovam conhecimento, todo voltada para esta intenção de fazer com que a igreja compreenda o relacionamento de Deus com Israel e o relacionamento da igreja com Israel. De que a igreja não é Israel, Israel não é igreja, e como diz um dos judeus pastores que esteve ministrando no Sim Israel, David Lodan, ele dizia: se você quer ser um judeu, você tem que nascer judeu. Se você não nascer judeu, então você não é um judeu. Mas você pode ser igreja e você pode amar a vontade de Deus e amar o povo judeu também. Boa noite a todos, muito bom receber os irmãos, Elaine, pastor Jonathan, é muito prazer tê-los conosco e nosso desejo é realmente ouvir o que Deus tem mostrado para vocês ao longo dos anos. Então, Elaine pode continuar e chamando o pastor Jonathan também para ir contando a história, para compartilhar conosco, porque nós queremos realmente, nosso desejo é o novo homem que envolve Israel, a igreja, como você está explicando, e envolve a nossa união, porque a igreja está muito dividida. Alguns gostam de ir para Israel, mas não entendem nada sobre o propósito de Deus para Israel. Então, nós queremos realmente nos unir, não cada um, assim, tem muitos ministérios que apoiam e Deus levanta mesmo diferentes ministérios, mas nós queremos estar unidos com vocês. Então, por favor, continuem e compartilhem conosco. Elaine, você pode ir chamando o pastor Jonathan para ir contando a história e a visão que vocês têm, para que nós possamos estar juntos com vocês unidos nesse mesmo propósito. Então, eu gostaria de convidar o pastor Jonathan, porque ele pode começar falando desta chamada, como foi a conversa dele com esse primeiro missionário que foi a Israel. Boa noite, irmãos. Então, a nossa missão, que nasceu em 1975, uma das pessoas que fez parte desse grupo, que promoveu a organização da Missão Antioquia, um jovem bem novo ainda, e nós tínhamos o Instituto Bíblico lá no Paraná, Cianorte, norte do Paraná. Esse jovem era de São Paulo, foi estudar conosco, e ele, então, durante seus estudos, ele acabou captando uma visão por Israel, um amor muito grande assim por Israel. E formou-se no Instituto. Nesse período, a Missão Antioquia foi organizada. Ela nasceu a partir de 1975, então ele terminou os estudos, já assim com desejo de ir para Israel. E a maneira como se encontrou para ir para Israel, na época, a missão assim muito criada, assim muito recente, não tinha contatos, não tinha possibilidades, mas a maneira como foi encontrada para ele para Israel foi para um kibbutz como voluntário. Mas ele tinha que aprender inglês antes de chegar, e ele acabou indo para os Estados Unidos, ficou um período, inclusive estudando inglês, e eu creio que ele chegou a Israel, era talvez 1978. Então, só para os irmãos lembrarem, isso fazia 30 anos, né, que Israel havia sido formado. Na época, Israel não era isso que é hoje. Tinha apenas 30 anos de existência. E os kibbutz eram muito fortes nessa formação de Israel. Então, havia
bastante gente indo, assim, como voluntário. E o Tony foi, e com muito amor mesmo por Israel, foi aprendendo. Então, em 79, o Tony voltou ao Brasil, porque quando ele foi, deixou uma namorada, né, que eles iam se casar, e ele voltou para se casar, e também para rever os familiares e outras coisas. Ele se casou, e o casal, então, o Tony voltou, levou a esposa para Israel, e trabalharam lá, assim, muitos anos em Israel. Mas nessa vinda dele, nessa época a missão já estava em São Paulo, ele então falou para a direção da missão que ele gostaria de promover um encontro de irmãos para falar sobre Israel, para ouvir sobre Israel, para cantar os cantos de Israel, etc., né? Então nós concordamos e foi organizado esse encontro. Foi um encontro pequeno, foi em São Paulo, foi no bairro do Ipiranga, onde a missão alugava uma casa lá para ser sua sede. E foi um encontro assim pequeno, mas foi muito significativo. Então nós, pela primeira vez, ouvimos os cânticos de Israel. Na época não havia essas viagens para Israel, quer dizer, pode ser que alguns grupos estavam viajando, mas o movimento era pequeno. Uma grande diferença hoje, em que há muitos movimentos pró-Israel, com referência a Israel. Na época, não. A gente não tinha conhecimento de nada, nem de ninguém que se interessasse por Israel. Então, não tinha muita gente nessa reunião. Foi uma reunião de uns 2 dias, e o Tony muito animado, ensinando os cantos de Israel, o pessoal dançando. Foi muito bom. E então, no próximo ano, nós organizamos esse simpósio. Essa palavra sim é a palavra simpósio. Foi organizado como simpósio sobre Israel. E depois ficou sendo chamado Sim Israel. Então, no ano seguinte, organizamos e acho que enganei um pouquinho. Eu acho que o Tony realmente veio em 81 para São Paulo. E nessa época estava nascendo o Vale da Bênção. Então, eu queria que os irmãos aqui pegassem uma partezinha importante da história, porque estava nascendo o Vale da Bênção, estava nascendo o nosso amor por Israel. Eu sou de uma igreja histórica que estudei 5 anos no seminário da igreja, mas como praticamente todo mundo na época, a gente nem sabia que existia uma teologia da substituição, mas sem saber que existia, a gente era da teologia da substituição, que achava que Israel tinha acabado, que não tinha. Até porque nem se falava sobre a criação do Estado de Israel. Bom, na época não tinha celular, não tinha nada, né? A televisão estava começando, então os meios de comunicação, as coisas custavam chegar. Mas essa coincidência de que nós estávamos começando o Vale da Bênção e o nosso amor por Israel estava começando, estava crescendo, e aquela animação na missão, e a partir daí, todos os anos, tínhamos o simpósio sobre Israel, foi crescendo bastante, até um ponto em que havia muita gente para o simpósio sobre Israel. E quem era a pessoa à frente do movimento era o pastor Décio de Azevedo, meu companheiro de trabalho há muitos anos, ele já não está mais conosco, mas ele que era a pessoa que tomava frente desse trabalho. A Elaine veio estudar no Instituto Bíblico do Vale da Bênção, aí já é outro Instituto Bíblico, e acabou ficando no Vale, acabou se envolvendo com
o trabalho sobre Israel. Chegou no ponto que ela, então, foi convidada para ser parte da liderança. E depois, quando o pastor Décio não pôde mais liderar, então acabou passando para a Elaine, e a Elaine tem sido a pessoa que Deus tem usado para levar esse trabalho em frente. Já fez algumas visitas a Israel, ela ama Israel, ora por Israel. Então, nesse período, em Israel passou a ser feito no Vale da Bênção, mas também nas igrejas. Então, hoje ele é feito, de fato, em igrejas. E qual o objetivo, então? O que a gente procura fazer com essas reuniões e com tudo que nós fazemos? Nós procuramos levar a igreja a amar Israel e orar, interceder por Israel. E também levamos a igreja a conhecer as profecias, tanto do Velho Testamento, profecias que ainda não se cumpriram, e também do Novo Testamento sobre Israel. E, de alguma maneira, compreender a relação entre essas duas realidades, que é Israel e a igreja. E entender que essas duas realidades estão totalmente ligadas, e que a igreja nasceu de Israel, e ela é uma continuação da revelação de Deus a Israel. E ainda que Israel ficou séculos, assim como que na sombra, mas isso não significa que Deus não estava continuando trabalhando com Israel e que tenha acabado e que não tenha futuro. Então a gente procura levar esse conhecimento aos irmãos. É por isso que a gente tem trabalhado. Agora, o Vale da Bênção é uma realidade assim, composta de vários ministérios, né? Várias atividades. Então, na formação do Vale da Bênção, nós percebemos claramente que nós estávamos formando um trabalho de oração. Então, o Vale da Bênção foi começado em 1982. Então, agora está fazendo 45 anos. Então, na medida que os anos foram passando, o Vale da Bênção foi se tornando cada vez mais um lugar de oração. Oração por Israel, oração por missões, oração por avivamento, 24 horas de oração. Quando ganhamos o terreno onde construímos o Vale da Bênção, o primeiro prédio que foi construído foi um prédio só para a oração, e é nesse prédio que a gente mantém a vigília de 24 horas de oração. Então está tudo misturado, né? Essa oração por Israel, esse ministério em favor de Israel, 24 horas de oração e a busca do reino de Deus, missões, também trabalho social. Então isso tudo faz parte desse ministério chamado Ministério Vale da Bênção. Mas eu só queria dizer que é um grande privilégio para nós ver o irmão Jonathan, que está há tantos anos nessa luta. Ele foi pioneiro em tantas coisas, participou da história do Brasil, da mover de Deus no Brasil há tantos anos. Então, é maravilhoso a gente acompanhar. Eu conheço há muitos anos, o Luiz também. Nós temos impressionante como essas sementes, né, esse trabalho que, como ele falou, assim, naquela época pouca gente tinha conhecimento e foi um trabalho pioneiro mesmo, né? Muitas pessoas já passaram por essas reuniões, né, anualmente, fazendo simpósios em Israel,
Então, quantas pessoas foram abençoadas, quantas pessoas puderam ter a semente plantada. Então, realmente nós estamos aqui para celebrar isso, para testemunhar da graça de Deus que tem atuado, né, nessa área da relação da igreja com Israel, mas o Vale da Bênção tem sido um instrumento em missões em tantas outras áreas também. E nesse trabalho de oração, nós também concordamos inteiramente que a base de tudo e o que ensina o nosso coração a se inclinar para Deus, para os propósitos de Deus, é por meio da oração, né? Que não é só oração pedindo, claro que faz parte, pedindo que Deus nos abençoe, que Deus converta, que Deus cure, que Deus toque nas pessoas que nós amamos, mas também indo além e buscando a Deus em favor dos grandes propósitos dele, né? O propósito dele para nações, o propósito dele para o mundo. Então, realmente tem pessoas aqui nessa reunião, né? O Robson, há mais de 20 anos, foi ouvir a primeira vez sobre esse plano de Deus para Israel no Vale da Bênção, e Maádula tem acompanhado há muitos anos também. Então, Elaine, você quer seguir alguma coisa em relação a explicar mais sobre como Deus tem dirigido esses trabalhos do Sim Israel, contar alguma coisa e depois também nós podemos ter perguntas também. Sim, eu estou aqui com o livreto do Sim Israel, do 29º Sim Israel. Aqui, se você puder ver, 29º Sim Israel, e março de 2008. Então, neste Sim Israel, um dos assuntos que nós abordamos foi o renascimento de Israel e as profecias bíblicas. 4 pontos foram abordados: que Deus é fiel e cumpre as suas promessas, as escrituras são dignas de crédito, o cumprimento dessas profecias é prova disso. Os judeus têm um papel importante no plano de Deus. Sua rejeição foi parcial e temporária. Diante de tudo isso, a igreja deve se posicionar em favor de Israel. Então, o que eu percebo, como Deus veio conduzindo esse ministério, foi sempre neste trabalho de conscientização da igreja. Aqui no Vale da Bênção, nós recebemos muitas pessoas, como o Robson, que veio estudar conosco. Está conosco também o pastor André, que é uma das pessoas que já ministrou no Sim Israel. Aqui a irmã Ádula também já esteve conosco no Sim Israel, ministrando. E sempre com este foco de nós trabalharmos com a igreja. E o que sempre me encantava ainda enquanto aluna, ouvindo o pastor Haleva ministrar, era um judeu, e muito querido e saudoso pastor Haleva, e quando ele ministrava, logo em seguida, era feita um momento de lava-pés. Então, convidava-se pessoas que, assim, professavam que não gostavam de judeu, que falavam mal de judeu, que eram contrários aos judeus, que tinham aprendido algo diferente. Então, essas pessoas eram convidadas a vir à frente. Então, tinha ali um ato de lava-pés e uma liberação de perdão. E foi muito forte. Eu lembro quando um irmão veio à frente, pastor Harold, um alemão, e ele veio à frente e para pedir perdão porque ele disse que ele tinha raiva de Israel, por causa que a Alemanha ficou marcada por causa dos judeus. Então, é aquele despertamento do arrependimento, do conserto, da reconciliação, do pedido de perdão, e agora eles dizendo, agora nós estamos aprendendo a amar Israel. Estamos entendendo que o plano de Deus para com Israel continua. Quantas pessoas nós vimos ter esta experiência? Então, são experiências assim marcantes nesse ministério. Por um período, nós fomos direcionados pelo Senhor e promovemos Sim Israel e Sim Ismael.
foram 7 anos que nós trabalhamos a questão da reconciliação entre árabes e judeus. E trazendo o pastor Nissar Touma, Tony Barru, porque um dos preletores, David Lazarus, quando ele esteve conosco, foi nesse Sim Israel 2008. Então ele disse, eu tenho um amigo e eu gostaria de trazê-lo para o próximo Sim Israel. Se vocês aceitarem, então eu gostaria. E aí ele disse que ele era árabe. E nós aceitamos o desafio e por 7 anos nós caminhamos trazendo este ensinamento sobre a importância de a igreja interceder por Israel e interceder também pelos inimigos de Israel, para que aqueles a quem já serviam ao Senhor, que eles então pudessem viver e desfrutar desta comunhão no Senhor. E nós experimentamos isso por 7 anos, que era possível ver árabes e judeus ocupando a mesma plataforma, ministrando a mesma palavra, falando do amor, falando da comunhão em Cristo Jesus, não havendo separação alguma. Foram 7 anos muito abençoados. E, embora nós tivéssemos assim um trabalho próximo, abençoado, nós recebíamos cartas, nós recebíamos mensagens contrárias a esta visão, dizendo que nós estávamos errados, que jamais poderíamos colocar judeus e árabes no mesmo púlpito e falando, e nós estávamos ali, ministrando a palavra, que em Cristo Jesus não havia diferença. Que em Cristo Jesus eles eram nascidos de novo e estavam formando a igreja e participando ali. Então foram experiências abençoadoras nesse tempo do Sim Israel. Nós sempre procuramos, a cada ano, realizando esta conferência, trazer um judeu, trazer de lá um missionário, um irmão que já tenha essa experiência com o Senhor Jesus, com Yeshua, vindo a se tornar um judeu messiânico, um judeu da fé completa, mas para vir com o propósito não de pregar, trazer sermões para a igreja, mas eles vinham para contar como estavam lá os judeus, como a igreja deveria orar por Israel. Quando a igreja fosse visitar a Israel, qual deveria ser a atitude da igreja? Não apenas fazer turismo, como que a igreja poderia estar lá e participar mais para promover a bênção espiritual dos judeus. Porque quando falamos com eles, não falamos, a salvação dos judeus, não, ou se tornarem cristãos, não. A bênção espiritual dos judeus. Como a igreja cristã, a igreja evangélica poderia cooperar para que os judeus tivessem os seus olhos iluminados e eles pudessem compreender que o Senhor, que Deus já tinha cumprido a sua promessa e já havia enviado o Messias. Então, essa experiência de ver pessoas voltando e pedindo perdão, trazendo ensinamentos sobre a importância dos judeus e como não deveria amaldiçoar os judeus, isso marcou muito a minha vida. Agora, recentemente, 3 semanas eu tive a oportunidade de estar numa igreja e quando eu estava ministrando no texto de Zacarias 12:9, que chegará o momento em que Deus destruirá todos os que se levantarem contra Jerusalém. E eu estava ministrando e, de repente, eu fui surpreendida por um senhor, um irmão, ele é membro daquela igreja. Então, ele levantou a mão e pediu para falar, e ele disse, eu gostaria que você falasse do que Israel está fazendo contra Gaza. Eu gostaria que você falasse que Israel não é o mesmo Israel daquele tempo, que não é Israel de Deus. E ele foi fazendo colocações contrárias, e foi tão importante, porque eu pude responder a cada um dos questionamentos, e ele disse, nós não devemos orar também por Gaza? Eu disse, sim,
a igreja tem essa missão de orar por Gaza e por todas as outras nações. E, embora nós tenhamos visto todas essas palavras, contrariedades com Israel, nós não podemos dar crédito à mídia. E ainda que a mídia fale ou que o Israel político esteja cometendo erros, nós ficamos com o que a palavra de Deus diz a respeito de Israel. E ali houve mais perguntas, mais questionamentos, e graças a Deus eu pude colocar e fazer entender, outras pessoas na igreja fizeram perguntas também, e então eu pude trazer essa mensagem para a igreja, que Deus tem um plano com Israel, e que Deus é quem vai tratar com Israel. Deus, ele é soberano e ele é totalmente capaz de saber como tratar com Israel, com cada povo, com cada nação. Agora, quando ele diz que ele mesmo destruirá os que se levantarem contra Jerusalém, ele sabe o que está dizendo, e eu disse, e ele é poderoso para cumprir essa palavra. Então, a cada igreja que eu tenho ido, que eu tenho tido oportunidade, quando sou questionada, então eu falo desse trabalho do Sim Israel, que é trazer esta visão de que Deus tem um propósito com Israel, de que Gênesis 12:3, que é o lema do Sim Israel, ele é real, está ali escrito: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, colocamos Israel como um povo escolhido por Deus, não porque existiam vários povos e Deus escolheu Israel. Não, Deus, ele trouxe a existência, ele chamou Israel à existência para um propósito. E ele é o Senhor de toda a terra e ele tem todo o direito de fazer como lhe apraz. Elaine, e hoje o Sim Israel, então, vocês não têm. Deixa aí, decidiram parar né, com o Sim Ismael também. E a outra pergunta, né, é se vocês pensam em retornar a respeito disso e também o simpósio não é feito anualmente, pelo menos por enquanto, no Vale da Bênção, mas parece que vocês hoje é quem vão para alguns lugares fazer o simpósio. Você pode falar um pouco sobre isso e a forma como é feito? Sim, nós nunca deixamos de fazer uma reunião no Vale da Bênção. Então, anualmente nós fazemos, ainda que seja por um dia, mas nós reunimos pessoas no Vale da Bênção. E desde que nós começamos com esse trabalho de Sim Israel aqui, as igrejas que participavam começaram a nos convidar para levar o Sim Israel para suas igrejas. E, por isso, então, o Sim Israel nós já realizamos em Goiânia, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, outras cidades aqui mesmo em São Paulo, já temos realizado, tem convites, já realizamos uma reunião do Sim Israel em Jerusalém. Então, nós continuamos fazendo, atendendo o convite das igrejas, realizando o Sim Israel em outras igrejas, outras cidades e estados, mas anualmente sempre promovemos uma reunião aqui no Vale da Bênção. Nunca deixamos de ter uma reunião aqui. Com relação a Sim Israel, Sim Ismael, nós entendemos que tivemos aquele período, 7 anos, de fazer, e depois não pensamos mais em realizar, até chegamos a pensar em realizar um Sim Ismael com igrejas da Aliança Árabe, mas não fizemos. Ok. E o Sim Israel que acontece no Vale da Bênção, ele tem um mês ou um trimestre específico que vocês procuram fazer ou não? Cada ano vocês escolhem uma data. Não, nós realizávamos o Sim Israel sempre na Páscoa. Ah, Mas, a pedido dos irmãos judeus, nós deixamos de fazer na Páscoa, porque esse é um período muito importante para eles estar com a família, mesmo os que nós convidávamos para vir de Israel, era bem difícil. Então, nós deixamos de realizar na Páscoa, que faríamos na Páscoa cristã, não na Páscoa judaica, mas
Para eles era um período difícil, e passamos a realizar em maio, por ocasião do aniversário do Estado de Israel. Então, anualmente, nós realizamos no mês de maio. Ah, ok. Agora, Só mais uma nas outras coisinha. Assim. cidades, qualquer período. Eu queria contar mais uma experiência desse trabalho do Sim Israel. Eu estava participando numa reunião, e era uma reunião que tinha mais judeus do que tanto cristãos. E aí, conversando então do trabalho, ele perguntou qual era o meu trabalho. E eu falei, o meu trabalho é assim. Falei sobre o Sim Israel. E ele disse assim, mas mais judeus precisam ser alcançados, precisa ser falado. Então, eu não estou vendo, é o fruto do seu trabalho. E eu disse para ele, é que é assim, nosso trabalho é diferente. Eu não semeio no mesmo lugar em que o senhor semeia. O senhor trabalha entre os judeus, eu trabalho com a igreja. E entre a igreja eu tenho colhido muito fruto. Muitas igrejas estão orando por Israel. Muitas igrejas estão aceitando. Nós fizemos um calendário de oração por Israel com 12 motivos de oração. E as igrejas estavam fazendo uso desse calendário para orar por Israel. Então, eu tive essa experiência de ver que os judeus que são messiânicos ou fé completa, eles têm muito anseio e expectativa de ver o mover do Espírito Santo convencendo os judeus, o mover de Deus no meio das sinagogas para que mais judeus alcancem a fé completa, mais judeus abram os olhos para entender que Jesus é o Messias. Então, eu percebi assim um desejo ardente no coração dele, que algo mais acontecesse e que a igreja fizesse algo por isso. E, de fato, a igreja precisa fazer algo mais por isso, além de orar, também trabalhar para isso, cooperar com o sustento de pessoas que queiram se preparar para o alcance dos judeus, na formação, no estudo da língua, no conhecimento da cultura, no conhecimento profundo das escrituras para o alcance dos judeus. A igreja tem que se envolver com isso também. Eu quero dar um testemunho rápido. Quando o David Lodan, que você falou que ele esteve aqui, né? Eu estive Sim, lá, lembro que eu fazia até um jornal que circulava entre igrejas, e a gente fez uma foto daquele lava-pés e foi significativo. A outra coisa também é que foi ali que eu conheci o ministério, dessas irmãs que estão em toda parte, em todo lugar, em qualquer tempo, que são a irmã Adler, a irmã Nehama, e sim. ali me ajudaram bastante a conhecer também, tanto o Sim Israel quanto o ministério delas. Ambos me ajudaram bastante no meu envolvimento com Israel e a igreja. Quero deixar também registrado esse testemunho, e creio que muitos daqui já foram abençoados de forma semelhante, né? O Cláudio de Barueri fez uma pergunta: qual a diferença do judeu messiânico e o judeu da fé completa? Não tem diferença, Cláudio, não tem diferença, é só mesmo uma forma de expressão. É que alguns preferem dizer assim, que é o judeu da fé completa, porque, como está escrito, que o coração deles foi endurecido em parte. Então, quando eles reconhecem Jesus como o Messias, então a fé se tornou completa. Então, é só uma questão de expressão. Muito boa Deixa eu explicação. acrescentar que, nesses últimos anos, o Sim Israel, o Simpósio sobre Israel, ele tem começado na sexta-feira, um jantar do Shabat, e aí temos reuniões o sábado todo e o domingo até no horário do almoço. Então, realmente, não é só uma reunião, é um encontro, né? O encontro começa na sexta e vai até no domingo. E os irmãos já ficam convidados para o nosso próximo, em maio. Está longe,
mas assim que começar a sair divulgação, vamos ver se chega aí a todos os irmãos e alguns de vocês podem vir para o Vale da Bênção e participar também no Sim Israel. É, eu acho importante também dizer que o Sim Israel também não é um encontro para uma discussão escatológica. Nós também evitamos discussão escatológica, também não é um encontro para nós incentivarmos as pessoas a adotarem as práticas judaicas, não é para isso. O Sim Israel é um encontro para despertamento, de fato, despertamento da igreja, e é lindo quando nós convidamos algum judeu que ainda não reconheceu ao Senhor Jesus, que vem para o nosso meio para trazer uma palestra. Nós estivemos conosco aqui o líder da mocidade judaica, e ele veio para falar sobre o antissemitismo. E é interessante que depois que ele falou, ele veio e disse: Olha, eu vou falar no primeiro horário e depois eu já tenho que ir embora. Pois ele falou no primeiro horário, permaneceu conosco e quis ficar e participar. E quando foi o encerramento, ele disse: é interessante porque a gente sente uma coisa diferente no coração, né? Algo assim que arde. Eu quis ficar, eu quis ouvir. Como é que vocês estão assim, com essas bandeiras das 12 tribos, estão aqui com as nossas bandeiras e cantando os cânticos em hebraico? Por que que vocês estão fazendo isso? E aí nós temos a oportunidade de falar, porque nós amamos Israel, nós amamos vocês, nós estamos orando para que vocês tenham paz e para que o mundo entenda que vocês precisam viver em paz e em segurança. Então, essa tem sido uma experiência também muito rica no Sim Israel. Eu também gostaria de honrar o Sim Israel e Pastor Jonathan e Pastor Décio e Elaine que iniciaram esse trabalho. Eu me lembro, nós chegamos aqui no Brasil já com nosso trabalho entre os sobreviventes do Holocausto. E nós aprendemos também na Alemanha, na Irmandade, sempre de orar e interceder para o povo judeu e também amar o- os judeus messiânicos e a importância. Quando chegamos aqui, nos anos 80, ninguém falava sobre Israel, era muito difícil. Então, quando descobrimos que existe um Sim em Israel, nós falamos: Irmã Salomé, temos que participar, temos que ir. E realmente fomos sempre tão abençoados. E eu creio que o trabalho, esse amor, esse, esse parceria foi tão maravilhoso todo esse ano. E creio que os sementes que foram semeados lá na Vale tem crescido, tem trazido muitos frutos para o reino. E Sim. os judeus que foram convidados, e a Avi Metzrache, não me lembro, David Loden, eu não vou lembrar de todas, mas foram todos muito. Flores Tom, árvores, Tom Hess também, Tom que falou Hess, isso. Então, queremos honrar vocês todos, e especialmente Pastor Jonathan e Elaine e a Pastor Décio, que amamos o falecido, mas que por tudo que vocês fizeram aqui no Brasil. Muito obrigada. Deus abençoe e continue esse trabalho maravilhoso. sim, continuamos e contamos com a presença de Sim. vocês. Este ano quase estiveram conosco, né? Mas Sim. mandou um vídeo, muito Mas quem obrigada, sabe o e ano que vem vai dar. Vamos ver. vai dar. E foi o CIS, através do Sim Israel, do trabalho do Sim Israel, que eu conheci a Israel pela primeira vez em 97. Porque é Uhum. isso que acontece, é o nosso alvo. Nós trabalhamos com uma igreja no Rio Grande do Sul,
E quando nós começamos a trabalhar com eles no Sim Israel, o pastor, ele ensinava que o crente não deveria ir a Israel, porque seria a mesma coisa que ir para Aparecida do Norte. E começamos a fazer os trabalhos lá e fazemos até hoje, já estamos no 13º ano de Israel, no Rio Grande do Sul. O pastor já foi 4 vezes a Israel, pediu perdão à igreja, ele disse que falava de coisas que ele não sabia, que ele não sabia da importância do cristão ir lá, de orar por Israel. Estivemos na congregação judaico-messiânica, celebrando o Shabat juntamente com eles e abençoando aos irmãos que estavam lá, que eram judeus. Então, essa é a nossa alegria, de ver corações mudando e um conceito sendo mudado no coração de pessoas com relação a Israel. O André trabalha vários anos entre os judeus, tem muita experiência e ele tem nos ajudado também no simpósio sobre Israel, tem sido uma bênção muito grande. Talvez ele podia falar um pouquinho nesse momento sobre o que está acontecendo nesse momento em Israel, o que a gente deve orar nesse momento por Israel, quais são os principais pedidos de oração por Israel nesse momento. É tempo de oração sempre, né, por Israel, pelas situações que nós estamos vendo lá. Há pouco, algumas salvas de mísseis do Iêmen foram lançados contra Israel, questão de 1h30, quase 2 horas atrás. Eu fui atualizado aqui pelo sistema que a gente tem para poder correr para o abrigo antibomba. Algumas vezes a gente tem 15 segundos, algumas vezes 30 segundos, às vezes 1 minuto, dependendo da região onde estamos lá. Mas a continuação da nossa oração é muito importante, né? Nesse tempo, hoje ainda recebi a informação de que 1000% a mais tem sido a procura de apoio psicológico pelos soldados reservistas. Então, toda essa guerra, fora toda a questão militar, de confrontos e mísseis e incursões dentro de Gaza e também em território libanês, existem toda a questão emocional, né? E os nossos soldados lá também avariados, não só fisicamente, mas também emocionalmente, né? Pessoas com estresse pós-traumático, pessoas com pânico, pessoas com depressão, e são soldados que estão no confronto, na batalha. É bom lembrar, né, que muitos desses soldados, não em grande número que seja tão expressivo, mas muitos desses soldados são jovens que creem em Yeshua, são judeus messiânicos, e eles às vezes têm até posições de comando. Então, vamos orar pela saúde emocional, né? É uma guerra que se estende por mais de 1 ano e meio, a situação vai exaurindo não só os soldados, mas também a população. Então, nós temos que lembrar, né, dessas famílias de uma forma em geral. A população em Gaza em si tem aplaudido muitas vezes o trabalho das Forças Armadas de Israel, as Forças de Defesa de Israel, no que diz respeito a fazer ou viabilizar a chegada dos caminhões com suprimento alimentar nas aldeias, porque esses caminhões têm sido roubados pelo Hamas para depois serem vendidos por preços exorbitantes dentro da faixa de Gaza. Eu tenho algumas informações que vêm diretamente das questões militares, por minha filha ser militar, ela é sargento no Exército de Israel. Então, de fato, aquilo que poucas vezes é mencionado na mídia a respeito do Hamas sequestrando caminhões de ajuda é um fato, é uma realidade. Ainda tivemos essa semana na mídia a liberação de um vídeo que o Hamas fez com um judeu que foi sequestrado na noite de
7 de outubro, e lá ele permanece ainda nos túneis, e se você vê a foto, você vê o vídeo, ele está bem esquelético, ou seja, o braço do terrorista que aparece estendendo uma latinha de comida para ele está bem gordinho, em comparação ao braço desse israelense que está ali já como refém há mais de 1 ano e meio. Então, a gente vê que o Hamas tem usado essa questão da fome como uma arma de mídia internacional para pressionar Israel, né? É um momento muito delicado, porque envolve política, envolve trabalho de inteligência, exército, mas também um trabalho social. Em meio a tudo isso, o que a gente tem visto é que as pessoas têm buscado outras alternativas, porque a fonte de segurança no mundo natural era o exército de Israel, né, considerado um dos melhores do mundo. E, infelizmente, com o melhor exército, ainda tivemos a situação de 7 de outubro. Então, da onde virá o meu socorro, né? E esse é o sentimento que tem estado, assim, de uma forma geral, no coração do israelense, porque o governo, muitas vezes, dividido em brigas políticas para se manterem no governo, o exército, de certa forma, limitado no que vai fazer ou que não vai fazer dentro da faixa de Gaza e com os outros confrontos, e o povo se questiona: qual é a nossa segurança? E um detalhe muito peculiar é que a pesquisa mais feita no Google de Israel hoje em dia, nesses últimos tempos, é a pesquisa sobre o livro de Salmos. Então, os israelenses estão buscando auxílio para sua alma nos livros de Salmos, e fazendo isso talvez até mesmo através da internet. Esse é um momento muito propício para que nós possamos orar pelos nossos irmãos judeus messiânicos em Israel, que vivem a mesma pressão emocional, a mesma pressão espiritual, para que eles possam ser levantados com poder, para testemunhar, né, aproveitando esse momento de instabilidade, de busca, de questionamento do povo, para que eles possam ter os olhos voltados para o Senhor novamente, né? Para que a nação de Israel volte a olhar para o Deus de Israel e se converta ao Deus de Israel. Então, nada é por um acaso, né? Apesar de todo o sofrimento, a gente entende que Deus às vezes permite determinadas coisas para abrir espaço em nosso coração e poder ministrar aquilo que nós necessitamos. A mesma coisa tem acontecido dentro da faixa de Gaza com os palestinos que vivem lá. Tem havido muita oportunidade de testemunho entre os palestinos. Então, vamos orar, porque Deus está operando mesmo no meio do caos, né? E pedimos que Deus fortaleça os irmãos que lá vivem para poder testemunhar com poder, com autoridade. Irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o fato. Vocês se lembram que quando estava começando, o Vale da Bênção estava começando o nosso conhecimento de Israel, que a gente tinha quase nada, tinha nada. Então, através do Tony, depois através de pastores lá de Israel, que a gente convidava para ir para os simpósios e tudo, fomos conhecendo, amando, não é? Então, o Vale da Bênção foi iniciado nesse contexto, não só iniciado, mas toda a história do Vale da Bênção é nesse contexto. Então, há uma convicção no nosso coração de que a bênção tão grande sobre o Vale da Bênção, né? Porque é uma obra assim, muito abençoada. Em poucos anos, a gente conseguiu um terreno e foi construído. A nossa missão era uma casa alugada no Ipiranga. E todo mês era uma luta para conseguir o dinheiro para o aluguel. A gente não tinha nada. Então, conseguimos o terreno, começou a chegar recurso de uma forma sobrenatural.
nós reconhecemos que não foi o nosso esforço, que a gente não tinha contatos, que não. Nós nunca tivemos divulgação, nunca fomos para o rádio, para a televisão. Não é porque não queria ir, é porque não tinha recurso mesmo para ir, não é? Mas é uma forma sobrenatural. Deus foi mandando. E olha, mais de 90% de tudo que já chegou no Vale da Bênção é tudo do Brasil mesmo. Recebemos às vezes. O passado, ultimamente não, mas no passado, aqui e ali recebemos alguma ajuda de pessoas fora do Brasil. Mas 90% todo o recurso vindo do próprio Brasil. Então, um milagre, sim, um milagre estrondoso mesmo. E temos plena convicção de que se dependesse do nosso conhecimento, jeito para buscar dinheiro e propaganda e tudo, não teria acontecido. Mas foi Deus mesmo, reconhecemos que foi Deus mesmo que enviou recursos e construções e muitos programas e muita coisa acontecendo. Então, temos convicção que é Gênesis 12 se cumprindo. Então, os irmãos podem ter certeza que Vale da Bênção é uma demonstração clara de Gênesis 12. Eu abençoarei quem te abençoar. Isso é tão forte para nós, sabe? No Vale da Bênção. É porque é uma coisa tão real e tão visível, né? Essa bênção, porque também o conhecimento que nós fomos tendo foi chegando, né? Foi chegando a nós também de uma maneira sobrenatural, através do Tony, depois através de outros. Então, foi tudo sobrenatural, conhecimento, recursos, né? A direção de Deus para fazer o que nós temos feito. E reconhecemos plenamente que é o cumprimento dessa palavra dada por Deus a Abraão. Eu abençoarei os que te abençoarem. E eu aproveito sempre que eu posso para dar esse testemunho, porque eu sei que glorifica a Deus e ajuda a gente a crer na palavra, que a palavra se cumpre de verdade, né? E também isso, no meu coração, quando eu falo isso, eu sei que eu estou chamando também a atenção para Israel hoje. O amor a Israel hoje, oração por Israel, a bênção sobre Israel. Isso é uma coisa que chega no coração de Deus, sabe? Não é nada que nós idolatramos Israel, não é nada que não reconheçamos que Israel tem falhas, nada disso. É apenas a convicção de que esse povo é o povo da Bíblia e que Deus tem uma história com Israel e que essa história não terminou, que Deus continua. Então, cremos nas profecias de Paulo, 9, 10 de Romanos, é que todo Israel será salvo. Esse endurecimento em parte de Israel trouxe tanta bênção para os gentios, quanto mais poder, e quanto mais graça, e quanto mais bênção sobre todo mundo, quando Israel se voltar inteiramente para o Senhor, se converter, se voltar. Então, o Paulo diz assim, vai ser vida dentre os mortos. Acho essa expressão muito forte. Que quando essa conversão de Israel acontecer, então será vida dentre os mortos. Então, ainda que... Agora também eu faço um paralelo com a igreja. Nós também amamos a igreja, mas a igreja perfeita não é perfeita. Nós, como igreja, também temos tantos defeitos. Israel tem defeitos, a igreja tem defeitos, mas Israel é instrumento de Deus na terra, a igreja é instrumento de Deus na terra.
Israel está sendo aperfeiçoado, a igreja está sendo aperfeiçoada. E lá no futuro, a gente não sabe, não tem a revelação completa ainda de como será quando tudo isso se fundir numa só realidade, que será o reino de Deus na terra. Então, a glória de Deus que virá sobre toda a terra, quando tudo isso se fundir, então será o reino de Deus na terra. Então, eu quero agradecer muito por poder participar dessa reunião. Desejamos continuar em comunhão com os irmãos. Temos pensado um pouco, né, como reunir uma vez, não sei como, é só um pensamento, não é nem plano, é um pensamento. Como reunir esses vários grupos que amam Israel, que trabalham por Israel, ficar uns 2 dias juntos, pensando tudo isso que nós estamos falando aqui, né? E orando. E pode ser no Vale da Bênção, pode ser em outro lugar também, mas acho que seria glória de Deus. Conseguir se reunir tantos líderes no Brasil que têm trabalhado, cada um com uma ênfase. Às vezes não há nem concordância assim, de doutrina, algumas questões doutrinárias, teológicas, mas no essencial nós cremos na mesma coisa. E oramos pela mesma coisa, né? Todos esses grupos, né? Amém. Então, fica lançada a ideia, né? Quem sabe a gente um dia consegue reunir todos esses grupos. E é por isso que nós convidamos vocês para compartilhar conosco, porque temos convidado outros irmãos também, e nós estamos realmente orando para isso. Então, realmente, esse é o nosso sonho também, que o Senhor possa unir, que o Senhor possa juntar cada vez mais esses ministérios, esses trabalhos, para que seja realmente mais força, mais união, né? Nós agradecemos muito mesmo, de coração, pastor Jonathan, a pastora Elaine também, muito obrigado por ter tirado esse tempo, por ter compartilhado, nós somos muito edificados com o testemunho, com lembrar de tudo que Deus tem feito, e nós cremos realmente nessa bênção que o Senhor tem derramado sobre vocês, e que Deus está desejando um envolvimento maior. Gostei muito não sei se todos gravaram bem, né, mas a Elaine falou um pouco sobre o envolvimento, é a oração, tudo começa com oração, mas ela falou de outros envolvimentos também, e vamos sonhando mesmo, né, com reuniões maiores, né, pode ser na época de maio, vamos orando para ver como o Senhor vai orientar, mas esse é o nosso desejo também, que o Senhor possa fortalecer e possa crescer cada vez mais, né? O Robson, você gostaria de falar um minutinho? Já estamos terminando, mas se você puder também falar um pouco da sua experiência, assim, só para o pessoal saber como é mais um exemplo, né, de como o Senhor plantou sementes, né? Plantou sementes há muitos anos, e que essas sementes continuam dando fruto. Boa noite. Shalom a todos. Obrigado, Christopher. Sim, bem rapidamente, apenas assim testemunhando, né, de como que, de fato, o Sim Israel, como um fruto, né, como assim um exemplo de como o Sim Israel tem alcançado muitas pessoas nesse sentido de motivar, de trazer entendimento, esclarecimento e despertar também, né, para esse chamado de compreender Israel, de amar Israel e interceder e também levar adiante esse entendimento, né? Eu fui para o Vale da Bênção em 2002 para estudar ali no seminário, né? Seminário teológico, e foi onde eu tive esse contato, conheci o Sim Israel, fui voluntário, trabalhei ali com a pastora Elaine,
e também depois que eu saí de lá, hoje estou aqui na região de Curitiba, né? Então a gente já teve a oportunidade de trazer o Sim Israel aqui na Jocum, onde eu estou atualmente. Também a gente pôde levar também o Sim Israel para Corumbá, Mato Grosso do Sul, e até para Bolívia, né, pastor Elaine? Numa ocasião a gente conseguiu, inclusive, atravessar ali as fronteiras e levar ali para Bolívia. Foi uma bênção. Então, testemunhando de que esse trabalho tem dado frutos, de despertamento. Então, eu sou um fruto, sou um exemplo, e através desse envolvimento com o Sim Israel, é que eu estou aqui em aliança, em comunhão com o TJ, também com as irmãs, né, Ádula e Nehama e muitos outros irmãos que a gente tem conhecido através desse despertamento, como o Christopher falou, há mais de 20 anos. E hoje a gente continua aliançado, a gente continua orando, participando, inclusive esse último sim, eu tive a oportunidade de participar. Então, carregamos esse no coração, esse encargo, né, de assim como houve esse despertamento no meu coração, também de trazer isso para a missão da qual hoje eu faço parte, as igrejas também que eu tenho oportunidade. Então, realmente é uma grande bênção, é um grande privilégio, através da vida do pastor Natan, da pastora Elaine, do Sim Israel, poder ter recebido esse encargo e agora levar adiante. Então, muito bom ouvi-los, estar aqui com vocês, e Deus continue abençoando, a gente segue orando. Amém. Muito bom. Obrigado, Robson. Obrigado a cada um que participou hoje. Gostaria de pedir, então, vamos lembrar de orar pelos pedidos, por Israel, pela união, pelo novo homem, e vamos orar pelos ministérios que estão batalhando nesse sentido. Vamos lembrar de orar por essa missão tão importante. Pastor Jonathan, que está há tantos anos em várias áreas, né, e sendo pioneiro, e é realmente um testemunho maravilhoso, e vê-lo hoje ainda com força, com vigor, batalhando e servindo ao Senhor tem sido uma grande bênção. Um irmão perguntou qual o local do Rio Grande do Sul que realizamos o Sim Israel. É na cidade de Santiago, no Rio Grande do Sul. Nós realizamos. Dali de Santiago, nós vamos também até o Uruguai, vamos a São Borja, e essas cidades também alcançamos com o Sim Israel. E o outro assunto que eu queria dizer é que, dentro dessa nossa missão de trazer ao conhecimento da igreja a importância de Israel e a igreja orar por Israel, também aprender sobre Israel, nós estamos construindo a praça de oração por Israel, aqui no Vale da Bênção. Porque é no Sim Israel que nós falamos sobre a cultura, a situação de Israel, e agora com essa praça as igrejas que nos visitam, as pessoas que nos visitam também vão poder estar ali, ler, entender, orar por Israel. Então, nós estamos entendendo que é esse algo a mais que estamos fazendo também em prol de Israel. Quando algum judeu souber que estamos orando e que estamos fazendo uma praça para orar por eles, com certeza isso também servirá de consolo. E você pode, qualquer um de vocês que estão aqui, são muito bem-vindos ao Vale da Bênção, para ver, nós estamos avançando nas construções e estamos fazendo desafios para que a igreja participe disso e juntos nós possamos levantar este monumento. Muito bom, muito bom. Então, Luiz, você pode nos dirigir em oração. Ore nós vamos concordar com você, orando por esses ministérios, orando por esse trabalho, orando por esse testemunho. Pai querido, muito obrigado. Obrigado pela sua forma, pela sua multiforme graça, seu jeito tão especial de agir. Muito obrigado. Obrigado pelo que o Senhor tem feito por meio desses ministérios, por meio do Vale da Bênção. Senhor, nós temos sido testemunhas, temos visto o Senhor agir por meio desse ministério.
e te louvamos. E oramos ao Senhor que levante mesmo intercessores, contribuintes. Sabemos que existe ainda a prestação da van para ser paga, existe o piso do centro de oração que está sendo trocado, os custos ali da Praça de Israel e tantos outros ali na Cidade da Criança, enfim, tantos desafios de fé. O Senhor tem sido fiel com este ministério, nos recursos e, sobretudo, na bênção, e que sim, concordamos. É por causa, sim, desse amor, dessa intercessão, dessa bênção que esse ministério tem dados a Israel, ao seu povo escolhido. Nós te agradecemos. Senhor, nós sabemos que não haverá igreja gloriosa sem a gloriosa restauração de Israel, Senhor, a volta de Israel ao Messias, essa união, essa unidade do novo homem. Então, Senhor, nós oramos para que o Senhor apresse essa obra e também oramos para que haja uma unidade maior entre nós, essa mútua cooperação nos ministérios. Senhor, nós temos sim uma convergência muito maior do que qualquer divergência. Isso é maravilhoso. Muito obrigado. Abençoamos também a saúde do pastor Jonathan, que ele amanhã já esteja recuperado, tenha uma noite tranquila. Obrigado pela disposição dele com toda essa tosse, ele servir ao Senhor e a nós. Te agradecemos pelo ministério da Elaine, muito obrigado por essa mulher, ela seja realmente abençoada, fortalecida em todos os seus passos, a graça do Senhor seja com eles, o Senhor seja engrandecido em tudo isso. Te agradecemos por este tempo, em nome de Jesus, amém.